Olá! No vídeo anterior, eu falei para você um pouco sobre o processo de pesquisa, abordando a escolha do tema, as diversas fontes de material para embasar teórica e metodologicamente o seu trabalho e a importância de você ter um plano de trabalho. Feito isso, já podemos falar agora sobre o trabalho em si. Então, essa semana, eu irei abordar a estrutura e o conteúdo de um trabalho de conclusão de curso, também chamado de trabalho de conclusão final, ou TCC ou TCF. Como são vários detalhes relacionados a esse assunto, eu optei por dividir a apresentação do conteúdo em duas partes. Nessa semana, irei abordar o tema e o problema da pesquisa, os objetivos da pesquisa, a justificativa do estudo, a organização do trabalho e a fundamentação teórica. Nessa figura, você pode observar as partes de um trabalho acadêmico. Tá? Ela se divide em parte externa, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. A parte externa, elementos pré-textuais e elementos pós-textuais serão abordados quando for apresentada a norma que você deverá usar para elaborar o seu TCC. Nosso foco hoje será a parte dos elementos textuais, mais especificamente a introdução e o referencial teórico. Na introdução, você deve abordar o que foi pesquisado e por que foi pesquisado. Nela, você vai descrever alguns aspectos particulares da sua pesquisa, como a justificativa para sua realização, qual é a originalidade da sua pesquisa e qual foi a lógica de investigação utilizada. Tente responder essas questões. De que se trata o assunto? De que se trata o estudo? Por que foi feito? E por que deve ser publicado? No caso de vocês, porque deve ser aprovado. É na introdução que você faz uma ligação entre pesquisa, a sua pesquisa e a literatura existente. O que se sabia sobre o assunto no início da investigação? O que não se sabia sobre o assunto e motivou essa investigação? O processo de escolha dos trabalhos a serem citados é muito importante para responder essas questões. No caso de artigos, a introdução é um texto corrido, mas nas monografias ela pode ser dividida em tópicos. Mas mesmo em uma introdução de um texto corrido, ela deve apresentar essas partes, de alguma forma. Nos primeiros parágrafos, você deve apresentar o tema, né, com a devida delimitação e contextualização. E após isso, deixar bem claro qual é o seu problema de pesquisa. O problema de pesquisa vai te levar a um objetivo geral, tá? E também a seus objetivos específicos. E você deve inserir também uma justificativa para a sua pesquisa. Por que ela é importante? E no último parágrafo deve ser realizada uma descrição breve das intenções de cada um dos capítulos que virão a seguir. Eu aprendi com o tempo que a introdução é uma das últimas partes a serem feitas em uma pesquisa. Mas é claro que antes de começar a pesquisa, você precisa definir o seu problema de pesquisa e os seus objetivos. Um autor chamado John Swales, ele propõe um método para a escrita da introdução, denominado padrão Move Step. São 3 movimentos com alguns passos. No movimento 1, você deve estabelecer um território indo do geral para o específico. Dessa forma, você estará contextualizando o seu tema. Após contextualizado, você menciona brevemente pesquisas anteriores. No movimento 2, você indica onde sua pesquisa irá contribuir. Pode ser em relação à teoria, à metodologia e à prática em si. No último movimento, no movimento 3, você aborda mais especificamente a sua pesquisa, apresentando o seu problema e seus objetivos, apresenta a sua relevância, pode anunciar suas principais conclusões e, por fim, indicar a estrutura do seu artigo.
ou da sua monografia. Uma das coisas mais importantes da introdução e da sua pesquisa, como eu já disse, é o problema de pesquisa. Ele é aquilo que te causou inquietação e te move na sua pesquisa. É o que queremos responder. Sem problema não tem pesquisa. Ele é o elemento central e fundamental de um projeto, de um artigo. E de onde tiramos inspiração para esse problema? Dos textos que você já leu nas diversas disciplinas desse curso e também na sua graduação, de sua experiência e vivência dos grupos de pesquisa, a inspiração, a intuição, entre outros. O problema de pesquisa é sempre uma frase interrogativa e ela deve ter relevância, delimitação, factibilidade, operacionalidade. O problema deve apresentar em seu anunciado indicadores, conceitos ou variáveis ou relações entre esses conceitos. Por exemplo, essa pergunta: como fazer para diminuir os custos de produção? Pode ser considerado um problema de pesquisa? A resposta é não. Por quê? Porque a forma como ela está redigida não possibilita a investigação segundo os métodos da ciência. Chamamos esse tipo de pergunta de problema de engenharia. Tá? Um problema de engenharia se refere a fazer algo de forma eficiente. E essa pergunta: é bom adotar jogos e simulações como técnicas para treinamento empresarial? Também não pode ser considerada um problema de pesquisa. Esse tipo de pesquisa é o que a gente chama de problema de valor. Um problema de valor, ele indaga se uma coisa é boa, é má, é desejável, é indesejável. Então, a resposta é do tipo sim ou não. Bem, então, um problema de pesquisa, ele precisa ter variáveis que possam ser testadas. Lakatos e Marconi definem variável como uma classificação ou medida, uma quantidade que varia, um conceito operacional que contém ou apresenta valores, aspecto, propriedade ou fator discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração. Voltando à pergunta: como fazer para diminuir os custos de produção? Olha como muda quando redigimos na forma de problema de pesquisa. Quais variáveis são importantes na determinação dos custos de produção em indústrias do setor farmacêutico e como elas os influenciam? É um problema de pesquisa porque envolve variáveis suscetíveis de manipulação e de observação. Então, como formular um problema de pesquisa? Infelizmente, não existe uma receita de bolo para isso, mas algumas coisas ajudam. A imersão sistemática no conteúdo e o estudo da literatura existente e discussão com pessoas que acumulam muita experiência prática naquele campo de estudo. As regras a serem seguidas para elaborar um problema de pesquisa, um problema científico, são as seguintes: o problema deve ser claro e preciso, o problema deve ser empírico, o problema deve ser suscetível de solução, deve ser delimitado a uma dimensão viável e deve ser sempre formulado como uma pergunta. Aí você pode se perguntar o porquê do problema de pesquisa ser redigido na forma de uma pergunta. É porque essa maneira de escrever facilita a identificação do problema por parte de quem consulta o projeto ou o relatório de pesquisa. E como geralmente iniciamos o processo da pesquisa pela escolha de um tema, formular perguntas sobre esse tema provoca-se a problematização desse tema. Bem, quanto aos objetivos, eles são divididos em objetivo geral e específico. O objetivo geral é o resultado que você quer alcançar com sua pesquisa. Mas para alcançá-lo, você precisa atingir algumas metas, que são os objetivos específicos. Uma analogia interessante é pensar os objetivos como uma escada. Tá?
O objetivo geral é onde você quer chegar, é o topo da escada. Mas para isso, você tem que subir cada um dos degraus da sua escada, que seriam os objetivos específicos. Os objetivos geral e específicos são sempre escritos com o verbo no infinitivo. Agora, vamos exemplificar. Digamos que minha pesquisa tem como problema a seguinte pergunta: o baixo nível de compra de seguros por pessoas físicas no Brasil, comparativamente à realidade internacional, é decorrente da oferta inadequada do produto ampliado ou do poder aquisitivo do consumidor? O objetivo geral dela vai ser, então, identificar até que ponto o baixo nível de compra de seguros por pessoas físicas no Brasil decorre da oferta inadequada do produto ampliado ou do poder aquisitivo do consumidor. Primeira coisa a se observar é a proximidade que existe entre o problema de pesquisa e o objetivo geral. Bem, e para alcançar esse objetivo geral, eu preciso, então, verificar a cartelização do mercado e sua relação entre grandes grupos e bancos e avaliar também o nível de regulamentação por parte do governo. Bem, passando então para a justificativa. Você tem que mostrar para o leitor, para o revisor, para a banca de defesa, para a agência de fomento, o porquê você está fazendo essa pesquisa. Essa é a justificativa do estudo e serve para identificar as razões pelas quais você escolheu esse tema e qual é a sua importância em relação aos outros temas. A justificativa deve abordar a delimitação da pesquisa, ou seja, você deve colocar limites, delimitar uma área específica do conhecimento, um espaço geográfico de abrangência da pesquisa e até mesmo o período focalizado na pesquisa. A relevância você vai abordar evidenciando a contribuição para o conhecimento e para a sociedade. E a viabilidade da sua pesquisa. Ela precisa que ela seja viável tanto financeiramente, quanto materialmente e temporal também. Por exemplo, por que é relevante eu pesquisar até que ponto o Brasil caminha para um modelo liberal de relacionamento entre civis e militares no que concerne as prerrogativas concedidas a estes últimos? Está aqui uma justificativa. Qualquer decisão a ser tomada na área de defesa necessita ser coerente com o modelo militar que a sociedade vier a escolher por meio de seus representantes, pois somente assim haverá adequada alocação de recursos materiais e humanos no que se diz respeito à efetividade. Então ele vem aqui e descreve, ao estudarmos até que ponto as Forças Armadas brasileiras estão caminhando para o modo liberal, estaremos contribuindo. Começa então a explicar quais são as contribuições dessa pesquisa para o tema, para a área de conhecimento. Bem, o capítulo seguinte, a introdução, é o capítulo onde você vai apresentar o seu referencial teórico. Nele, você vai apresentar os estudos sobre o tema e até mesmo sobre o seu problema, que já foram realizados por outros autores. Você faz uma revisão da literatura existente, coloca os autores para conversar. Os objetivos do referencial teórico são determinar o estado da arte sobre o seu tema, o que já se sabe sobre ele e o que ainda não se sabe, quais são as lacunas, onde se encontram os principais entraves teóricos metodológicos. Você deve fazer uma revisão teórica, inserindo seu problema de pesquisa dentro de um quadro de referência teórica para explicá-lo. Deve realizar uma revisão empírica também, explicando como o seu tema vem sendo pesquisado do ponto de vista metodológico, e também uma revisão histórica, recuperando a evolução do conceito, do tema, da abordagem ou outros aspectos, fazendo aí a inserção dessa evolução desse tema dentro de um quadro teórico de referência que vai explicar os fatores determinantes e as implicações dessas mudanças. Daí a importância de se elaborar o plano de trabalho. A gente tem que tomar bastante cuidado para não se perder. A gente vive num período de excesso de informações.
Só que isso acaba levando à dispersão e perda de tempo no processo de leitura de textos. Então, filtrar adequadamente os textos a serem lidos é fundamental. Então, a gente tem a figura do plano de trabalho. Ele é importante porque vai ajudar você, né, vai definir para onde você deve dirigir e concentrar os esforços na revisão de literatura. Então, é interessante primeiro elaborar um esquema provisório, tá, para a revisão de literatura, listando de uma forma lógica as abordagens que pretende fazer referentes ao tema ou ao seu problema de pesquisa. Esse esquema pode ter o formato de um sumário. Que conceitos você acredita ser importante abordar para responder a sua pergunta? Só após elaborar o plano de trabalho, você deve colocar a mão na massa. Vá nas fontes de material e faça o levantamento bibliográfico. Parta então para a reunião sistemática desse material selecionado. Comece sempre pelo resumo. Tá? Nele, você já vai eliminar muita leitura que não seria proveitosa. Aí, parta para análise e fichamento, como já apresentei na apresentação sobre o processo de pesquisa. Agora, uma coisa que você deve tomar muito cuidado: plágio. O plágio acontece quando você toma para si, de qualquer forma ou meio, uma obra intelectual de outra pessoa. A atitude plagiária, ela reside então na apropriação indevida de um texto, de uma música, de uma pintura, ou qualquer obra intelectual, nos quais então o usurpador ele assume a autoria e omite aí deliberadamente os créditos para o autor original. O plágio acadêmico, ele é a usurpação da autoria alheia. É uma violação dos direitos autorais da obra do autor. Ele é mais do que uma mera reprodução de um material, de uma obra protegida por direito autoral. É a subtração da autoria da obra. Outras fontes de plágio são essas aqui, ó. Descarregar um trabalho da internet, usar um trabalho de um colega, comprar um trabalho a partir de um site comercial, e os que a gente vai correr mais risco: copiar e colar de várias fontes, dizer por outras palavras a ideia de um autor sem referir a fonte, referir fontes na bibliografia que não foram utilizadas na realização do trabalho, ou pelo contrário, omitir as fontes que estão sendo utilizadas no trabalho. Para evitar o plágio, então, você deve referenciar todas as fontes bibliográficas utilizadas, evitar fazer copiar e colar, saber resumir as ideias principais de um texto, saber tirar apontamentos, saber argumentar e saber quando e como citar um autor. Sobre como citar os autores, a gente vai abordar na segunda semana, mas é importante que vocês, nas leituras que forem realizar nessa primeira semana, anotem sempre essas fontes que forem usar para referenciá-las depois. Bem, é isso. Não se esqueça de colocar suas dúvidas. Eu estou aqui disponível para estar respondendo a vocês. Bons estudos!